O Ayrton Senna teve 65 pole positions, 41 vitórias, foi 3 vezes campeão mundial de Fórmula 1. Apontando para a vitória. Ele é considerado até hoje como um dos maiores pilotos da história. Vai frear pela última vez para passar da chicane. O diretor de prova aguarda. É também um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna. Considerado por muitos como um mito. Ergue o punho. E o herói das manhãs de domingo. Vibra. É a Brasil! Ayrton Senna do Brasil! Campeão! Brasil! 88! Ayrton Senna do Brasil! A vitória de Senna! A vitória do ano! A explosão da emoção de Senna! Quem conhece bem Ayrton Senna sabe que será difícil ele enxergar, ter alguma coisa. Um cara como esse, com tantas vitórias, com tanto sucesso e com tanto resultado, o que será que ele pensa? Como é que será que ele age? Quais são os hábitos dele, as atitudes dele, né? Como será que ele chegou até onde ele chegou? Eu assisti o documentário do Ayrton Senna esses dias e me veio algumas coisas que eu percebi que são extremamente importantes para que a gente pode ter sucesso, no caso, como que ele teve sucesso, como que ele pensava. E eu decidi compartilhar 5 regras de sucesso do Ayrton Senna nesse vídeo. Então, me acompanha até o final. Hoje é um vídeo diferente, né, do que a gente está acostumado de fazer aqui no canal. O Ayrton Senna, ele foi um dos heróis das manhãs de domingo. A maioria dos brasileiros parava para assistir ele correr e depois ouvir essa música aqui. Top, né? Não tem como não ligar essa música com o Ayrton Senna, né? Ayrton Senna é um cara que fez história no mundo e no Brasil também. Um cara muito foda. Então vamos lá para 5 regras de sucesso do Ayrton Senna. Bom, o primeiro fato é que ele tinha propósito, e ele descobriu o propósito dele muito cedo. Com 4 anos de idade, o pai dele deu para ele um carrinho que o pai dele mesmo fez na casa dele, com o motor de um cortador de grama. O pai dele colocou ele e começou a dirigir ali, e ele descobriu que aquilo ele amava fazer. E aí foi ali que ele descobriu o propósito da vida dele. Ele começou a pilotar logo cedo e começou a partir dali ele entrou no kart e começou a vida dele no automobilismo. E a partir dali, tudo que ele fazia era voltado para o automobilismo. Como ele amava fazer o que ele fazia, ele se dedicava mais que a maioria das pessoas. Por isso ele conseguia atingir o sucesso tão grande que ele conseguiu atingir. Ele fez do hobby dele um trabalho depois de descobrir que aquele era o propósito da vida dele. A segunda regra é ser competitivo, né? Ele era muito competitivo. Quem conhece Ayrton Senna sabe. Ayrton Senna, ele dizia que ele corria para vencer. Ele não corria para chegar em segundo ou terceiro ou quarto colocado. Ele corria a corrida para vencer. Chegar em segundo para ele não era vitória, né? Vitória era primeiro, entende? Ele buscava também ser melhor a cada dia, né? Ele sempre buscava exceder os próprios limites, né? Até porque chegou um momento em que ele era tão bom que ninguém conseguia ultrapassar ou vencer ele. Ele competia com ele mesmo. Ele buscava fazer o melhor tempo que ele já fez. Esse era o foco dele, né? Ele era muito competitivo mesmo. Mas é claro, numa competitividade saudável. Nada de ser desonesto ou passar os outros para trás, né? Ele era muito humano, ele era muito humilde, né? Então acho que isso era um dos pontos positivos aí na trajetória do Ayrton Senna. Um dia, contando uma história sobre competitividade, né? Um dia o líder da McLaren falou para ele assim: você não vai vencer essa corrida. Você não vai vencer essa corrida, cara. A pista é nossa, você não vai vencer. E ele falou assim: você duvida que eu venço? O cara falou para ele: duvido. Ele falou: então, se eu vencer essa corrida, você me dá a McLaren. E aí o cara falou: você não vai vencer, cara. Você não vai vencer. Beleza, fechado, eu te dou a McLaren se você vencer. E aí ele deu o maior esforço e conseguiu vencer a corrida, e aí ele venceu e levou a McLaren pra casa, cara. Ele levou a McLaren pra casa, cara, entendeu? Pô, mano, se você for no Instituto Ayrton Senna, você vai ver a McLaren que ele ganhou lá. Então, tipo, ele era muito competitivo. Se você apostasse algo com ele, ele ia até o final pra vencer aquilo e ganhar, entendeu? A terceira regra eu decidi colocar em 3 palavras, porque eu acho que se eu separasse essas 3 palavras, era como separar Ayrton Senna, entendeu? Porque eu acho que essas 3 palavras definem uma única regra na vida do Ayrton Senna, que é disciplina, garra e superação, né? Ele tinha muita disciplina, ele se dedicava muito nos treinos e ele buscava sempre aprender com o carro, né? Aprender com o carro, aprender com a pista. Toda vez, né, que ele terminava o treino, ele acompanhava os mecânicos
por 1, 2, 3, 4 horas às vezes, a passar para os mecânicos o que ele precisava e até ajudar a desmontar o carro, montar o carro, e com isso ele aprendia muito mais sobre o carro e como pilotar o carro e como fazer para que o carro pudesse ter um melhor desempenho. Os outros pilotos, eles simplesmente terminavam o treino e iam embora. Isso com certeza deu uma competitividade muito maior para Ayrton Senna. E aí ele tinha a garra de não desistir, né? Eu acho que essa garra era uma das coisas muito fortes que ele tinha, porque por mais que ele tivesse muitos problemas, que ele tivesse enfrentar muitas coisas, ele sempre dava o melhor dele. Esse que era o foco dele, dar o máximo que ele podia dar para que ele pudesse ter o melhor resultado dele naquele momento. Na maioria das vezes, principalmente no início da carreira dele, ele teve muitos problemas, né? Aí que vem a superação. Ele tinha muitos problemas, mas ele não focava no problema, ele focava na solução. Ele teve vários problemas, mas uma das vezes foi, ele conseguiu a pole position. Se você não sabe o que é pole position, depois dos treinos, quando você termina os treinos da pista, geralmente na sexta-feira e no sábado, é o momento onde você corre sozinho na pista, né? E você tem que fazer o seu melhor tempo. E quem fizer o melhor tempo é o primeiro colocado. É o pole position, entende? E quem fizer o segundo melhor tempo vai na segunda posição, e assim sucessivamente. Até quem for o pior tempo, aí você define quais são as posições de largada, né? Então, assim, ele conseguiu a pole position nessa corrida, e o que aconteceu? Na hora da largada, o carro dele deu um pane e não conseguiu largar. E aí, depois ele conseguiu fazer o carro pegar no tranco. Só que aí, nisso, ele já tinha perdido 16 posições. Tinha largado em primeiro, na pole, e perdeu 16 posições. E aí o que acontece? Todo mundo já ficou desanimado, né? Todo mundo já falou, pô, o Ayrton Senna, cara, não vai conseguir ganhar hoje, não vai ser o dia dele, né? Então, assim, aí o que aconteceu? Ele deu o melhor dele. Na primeira volta ele já tinha passado muita gente. E no final da história ele conseguiu vencer a corrida mesmo assim. Com a falha do início, ele superou aquela falha e deu o melhor dele para que ele pudesse vencer a corrida, né? Só para concluir o momento de superação, né? Porque Ayrton Senna é superação, né? Teve uma corrida que a caixa de câmbio do carro dele quebrou, né? E quando a caixa de câmbio dele quebrou, ele estava na primeira posição. A marcha travou na sexta marcha. Se você não sabe como funciona um carro, a sexta marcha é a marcha mais fraca. Quando você está na curva, é totalmente difícil você pilotar um carro numa marcha alta. Então ele estava na sexta marcha. Não tinha como ter arrancada quando ele voltasse depois de uma curva. Então o que ele fez? Ele começou a adaptar o modo de pilotagem dele para que ele pudesse ter mais potência na hora de sair das curvas, e começou a se adaptar desse modo de pilotagem em modo de defensivo para que o piloto, o segundo colocado, não pudesse ultrapassar ele. Dessa forma ele conseguiu se manter na primeira posição e venceu a corrida. Pode descrever o que aconteceu de fato nessa corrida. Senna, como é que você chegou a essa vitória? Ganhando de ponta a ponta, primeiro de tudo. Foi uma corrida fantástica para mim. É um dia que vai ficar na minha memória por toda a minha vida, com certeza. Eu tive uma corrida muito difícil no início, com problemas de pneu. E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter, já com o desgaste acumulado da corrida. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. E aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final. E a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas 7 voltas. E na reta tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas. Além disso, o problema é que o motor ficava com um RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o para trás chegando, e eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda nos braços, literalmente no volante, e
E no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final da Redbox, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada. Ele venceu a corrida com um desgaste extremamente alto, porque ele fez um esforço extremo ali. Ele teve até espasmos musculares ali. Ele não conseguiu sair do carro, ele teve que sair do carro com equipe médica, né? E para levantar o troféu, ele... Foi muito... Tem um vídeo muito... Nossa, cara, você vendo ele assim, tipo... Ele levantando o troféu. Nossa, cara, é emocionante, assim. É muito emocionante. Muito emocionante, cara. Você vê ele levantando o troféu, você fala, cara... Depois de uma puta corrida que as pessoas até já tinham desacreditado que ele pudesse ganhar, e mesmo assim ele deu o melhor dele naquela corrida e ele conseguiu vencer aquela corrida. Ayrton Senna é a superação. É uma pessoa extremamente focada em se superar. Cara, muito foda mesmo. Ele teve vários outros problemas, mas eu não vou contar agora, né? Deixo pra você assistir no documentário que você vai ver. A próxima regra é a perfeição. Ele sempre buscava a perfeição. Ele buscava sempre analisar quais eram os melhores pontos de fazer a curva, quais eram os melhores pontos da arrancada, quais eram os melhores pontos que ele poderia ultrapassar os concorrentes dele. Então ele analisava cada detalhe mínimo da pista, cada detalhe mínimo do carro dele, cada detalhe mínimo dos concorrentes dele. Tem várias fotos em que ele tá almoçando e ele tá lá com uma borrada de papel olhando assim, onde que ele poderia ultrapassar o concorrente dele, né? Então ele sempre tava o tempo todo buscando como fazer melhor, onde ele poderia ultrapassar cada um dos concorrentes, onde ele poderia fazer a melhor corrida. Então ele era um cara totalmente determinado e focado em buscar a perfeição. Outro ponto importante da carreira do Ayrton Senna, que é a próxima regra, é ser humano, sabe? Ele era uma pessoa que era muito humilde, muito humana. Teve uma corrida em que um piloto, ele sofreu um acidente e desmaiou no carro, e o Ayrton Senna passou do carro dele assim, e ele percebeu que o carro dele poderia pegar fogo porque estava vazando combustível, né? E aí o Ayrton Senna simplesmente parou o carro dele no meio da pista. Saiu do carro e foi lá e desligou o carro do cara. E tipo, o que você fala pra um cara desse? Tipo, o cara é totalmente humano. Por isso que o Ayrton Senna se tornou o ídolo que ele é pro brasileiro e pro mundo. Porque ele é uma pessoa totalmente humilde e honesta. Pessoa humana. Eu acho que isso que a gente precisava mais no mundo. Ter pessoas que ajudam as outras, que por mais que seja competitivo, eu acho que ser humano sempre tem que vencer, né? Eu acho que Ayrton Senna é esse ídolo que ensinou isso pra gente. Eu acho que todo mundo deveria ser um pouco mais humano com o próximo, né? Eu tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Ele sempre fazia doações, sabe, para instituições de caridade, sempre anônimo, não gostava de aparecer, até que então ele criou a própria fundação, né, que é o Instituto Ayrton Senna, que é um dos maiores institutos que cuidam de crianças e adolescentes até hoje. Eu não tive muito contato, né, porque quando eu tinha 2 anos, quando ele faleceu, né, mas foi uma pessoa assim que mudou muitas pessoas, né, que moveu o país, que moveu o mundo, que era uma pessoa que era muito determinada, que tinha muita garra, que buscava sempre ser o melhor no que ele podia fazer, e ele amava o que ele fazia, né? E ele era uma pessoa muito humana, né? E eu acho que tudo isso somado era o Ayrton Senna. E o Ayrton Senna foi essa pessoa que, é uma pessoa muito, cara, muito foda. Uma das pessoas que eu considero muito, né, na questão de exemplo, né, eu acho que esse exemplo a gente deveria ter muito no nosso país. Não falo nem questão de ter no país, né, eu falo questão de você não encontra pessoas que são dessa maneira. Geralmente é muito difícil você ter pessoas que
são desse nível, né? Então por isso que ele teve o sucesso que ele teve, por isso que ele conseguiu atingir o sucesso que ele teve, né? Não falam nem só na questão de ser competitivo, na questão de buscar sempre ser o melhor, falam na questão de humanidade, na questão de humilde, na questão de ajudar o próximo, né? Eu acho que a gente não tem tantas pessoas que fazem isso hoje. Eu acho que a gente precisa mudar isso, né? E o Ayrton Senna é um dos exemplos, um dos maiores exemplos sobre isso. Espero que eu possa ter te ajudado, você possa pegar um desses conceitos que o Ayrton Senna ensinou pra gente, que você possa aplicar na sua vida, que você possa ser uma pessoa melhor, que você possa ter mais sucesso. Se você gostou do conteúdo, já deixa um like aí, né, e compartilha com um amigo para que ele possa aprender um pouquinho com o Ayrton Senna também, que é um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro. Se você gostou também desse tipo de vídeo, deixa um comentário aí, fala curti, muito top, faz mais. Eu vou fazer mais vídeos desse tipo de conteúdo, beleza? Tô ficando por aqui então, agradeço por você ter me acompanhado nessa história emocionante do Ayrton Senna, né? Eu me emociono em falar sobre ele. Se ele tivesse vivo até hoje, eu acho que nós tínhamos um exemplo muito foda ainda vivo, né, que teria ajudado muito mais pessoas a se tornar melhores. Eu não falo nem na questão de ter sucesso, né, eu falo na questão de humanidade. Ele era um exemplo de humanidade, né, no mundo. Então eu fico por aqui, espero que tenha gostado e te espero no próximo vídeo.